Vamos tentar? Eu vou fazer para pena que eles não colocam aí, vem colocar de forma errada. Quando coloca, eu coloco errado. Eu vou trabalhar o que eu saio mais de semana na noite. Eu acho que a ciência humana foi muito rápido. Aí... Aí também que a gente fazendo um carro. Aí esse aqui saiu. Não importa que ele dá. Eu não sei ainda. Lá não tá indo. Mas agora quando a gente ativa a 3, o que acontece? 3, mas não tem RD nesse. Ele sempre vai abrir. Ele sempre vai abrir a porta. Põe ele na feira. Não deve ficar mais. São domingos ali pertinho da Não rua. são? Ah, tá. Eu estou pensando no sensor. Pode ser dois. Só que aonde? Nós vamos na minha porta. Levemente. Levemente. No nosso caso, quando a gente criou esses discos aqui, no caso desse, foi mais uma curiosidade minha. O que poderia sair dessas cores aqui? Esse disco aqui, você pode notar que a velocidade não está tão alta. Se tivesse, ficaria mais totalmente branco. Mas dá para entender que as misturas aqui todas, aqui na borda, mesclam numa mistura só, fica uma mistura só, ou seja, branco. Tá? O carrossel aqui pode ser também substituído por outras coisas. Tá? Nós íamos partir para o calendoscópio, mas aí nós não tínhamos um material disponível para isso. Né? O conceito dessa boneca e colocando isso aqui para girar. Como é que a gente poderia, através dessa boneca, fazer com que ela girasse de uma maneira mais lenta? E aí surgiu a ideia do carrossel E do controle, né? De toque. o controle de toque, usando roldanas. E as primeiras dificuldades que nós encontramos era em relação à força, que o carrinho ele não conseguia se locomover. Foi quando o João ele deu um toque para a gente como é que a gente tinha que fazer a relação de engrenagem. Né? E aí nós começamos a atuar com essa relação de engrenagens. Né? Quem fez o projeto desse carrinho aqui específico foi o Haroldo, né? Em que ele fez várias reduções e depois ele fez uma transferência do movimento de um eixo para outro, de forma que o carrinho ficou com uma tração nas quatro rodinhas. Né? Aí depois nós iniciamos uma esteira, né? A gente queria fazer uma esteirinha de forma que da esteira. Né? Aí depois o Haroldo quis incrementar, ele queria fazer com que as pecinhas caíssem no chão, porque a gente tinha que tirar as pecinhas com a mão. O carrinho, as pecinhas caíam na caçambinha do caminhão, iam a... fazer uma esteira, né? A cremadeira, ou rodinho, para empurrar as peças, para limpar a área do carrinho. Olha que legal. Se nós tivéssemos mais 4 aulas, ia ter uma braço mecânico pegando. Mas muito inteligente essa solução, eu nunca usei isso, nunca fiz limpar a área, fazer uma parte. O que a gente fazia, né? A gente fazia assim, blum, tirava nada. Sim, aí vocês viram que era uma coisa muito manual, resolveram automatizar esse processo. Nós temos uma série de problemas ainda, porque assim, a parte mecânica da cremadeira não está encaixando direitinho, às vezes funciona e às vezes não. A gente descobriu que é um problema mecânico e quando a gente tira o motorzinho, ele funciona sozinho. Sim. Vai para trás, vai para frente. Sim. Tá? Quando a gente coloca no sistema de cremadeira, às vezes ele funciona, às vezes ele dá uma travada. Precisa de solucionar ainda. Inicialmente, o rodinho, né, ele tinha esse tamanho, tinha uns 10 centímetros. Então, o peso do sistema era muito menor. Só que depois, como nós vimos que a casa estava jogada as peças por muito longe, sim, aí precisa aumentar a distância do braço do rodinho. O sistema ficou muito pesado. Sim. E o atrito geral do sistema ficou também maior. Né? Então por isso que o motor não está aguentando. A gente podia colocar uma rodinha aqui, né? Eu pensei nas duas rodinhas. Foi, né? O motor funcionou. Certo. E ela não conseguiu virar. Tá bom. O carro volta e termina o processo. Aí volta.
Entra um pouquinho no programa que eu falar o negócio, ver o negócio. Esse negócio dos fios ficou muito legal, vocês viram um poste? A solução foi do João. Ele falou, põe um poste-it. Na época eu era um braço sempre ali segurando o fio, né? Se tivesse um poste, já resolvi. Depois que caiu só a branca. É uma solução automática estática. Tá, fala um pouco do programa. Estamos então com, nós chamamos de sistema. Né? O 0 seria a lâmpada. Mas por que esse set power lá em cima? Eu não sei. Quando a gente estava experimentando a cremalheira, a gente ficou tentando mudar o set power, porque às vezes arrebentava, saia o rodinho e a cremalheira ia embora. Então a gente resolveu começar assim, porque interferia. Depois que a cremalheira tinha o set power 3, por exemplo, a segunda vez que o caminhão ia andar, ele andava de Ah, sim. Esse set power, na verdade, ele entra no sistema na segunda vez. Na luz do sensor. Na verdade, o sensor. Ali zero montador, zero a contagem, inicia uma outra rotina chamada contador. A rotina contador vai ser exatamente isso, ele só vai servir para contar o número de peças e desligar a esteira quando der o número total de peças. Teve um professor uma vez que pegou numa das aulas, falou se é possível um número de peças assim, aleatórios, você determinar 5, 6, mas obrigou a gente a usar variável. Nós usamos variável, só que depois não cabe mais que 4 aí. Então... Interessante que, como você contava a peça, da mesma forma que vocês estão fazendo assim, aí você passa uma peça, conta, passa duas. No caso, como você manda 4, chega 4 aqui, se igual a 4 agora. Se fosse N peças, aí ela passa 1, 2, 3, por exemplo. Digamos que ele queira fazer o transporte de 3 peças. Aí ele conta 3, a próxima peça seria a quarta, já seria 4, não ia contar 4, né? Quer dizer, que ia ser maior do que o determinado. E acontecia, daí para frente acontecia a mesma coisa, o carro para, quer dizer, a esteira para e o carro vai. Só que aí o que estava acontecendo no projeto dele? Ele contava 3, ele está ocupando as portas adjacentes sem estar da maneira incorreta, né? Quer dizer, teoricamente você tem que fazer a porta. Travou de novo, né? Mas a gente também, o que eu percebi que estava falando para ele, que parece que quando trava, é exatamente quando acende a luzinha daqui, que acho que é quando dá o tilt no circuito, porque está usando em... Então, tem a relação das engrenagens, tem a parte do momento, da quantidade de momento, né? De momento, a parte de transmissão do eixo dianteiro e traseiro. Aquela questão do sensor também. Dos sensores, a parte de atrito. Trabalhar com funcionário. Fica à vontade, aqui também se você quiser. Bom, essa máquinas automáticas. Está criando máquina, criando um processo automático, você está gerando desemprego e, por outro lado, quer dizer que você pode tipos de empregos. Você está vendo uma questão, o aspecto social, por exemplo, da robótica. Do ponto de vista social, o que o robô tira e coloca como... Isso entraria na parte da história e geografia. Geografia, são né? duas áreas que trabalham esse conceito. Depois tem um terceiro sensorial. Tá. Quer dizer que se você, nesse grupo, onde você tem professores de áreas diferentes, vocês conseguem ver ou visualizar num contexto aí da vossa montagem alguma coisa que tem a ver com interdisciplinar. É algo interdisciplinar. Perfeitamente. Se depende de como o professor estiver olhando isso. Você pode estar criando um ambiente onde diferentes conteúdos... Antes disso, eu fui mexer ali para ver o que podia sair. Aí eu comecei a olhar o projeto de cada um, né? Um carrinho. Pô, vamos montar um carrinho. Aí veio o meu lado muito feminino, né? Eu falei, eu não tenho jeito para montar carrinho, eu não sei como é que é montar carrinho. Aliás, eu nem sabia o que ia fazer. Aí depois, eu comecei a montar essa bonequinha. Fica que você estava sozinho. É do lado feminino. Não, mas eu
tava amorinada, eu tava rindo, eu tava xingando todo mundo por dentro, né? Esse aí mais aí. Ela estava sozinha, né? Eu tava sozinha e eu falei assim, pô, gente, como é que faz, né? Do meu lado, muito brincalhão, peguei o motor e acoplei na bonequinha. Eu falei, pronto, professor, tá pronto. Aí girei, é isso? Aí ele olhou assim, né? Ele falou, não é isso. Né? Eu ficava pensando comigo, vou ter que usar roldana. Aliás, eu nem sabia o que era uma roldana, eu não sabia o que era um parafuso, eu não sabia nada disso. Aí eu falei, professor, como é que faz, né? Aí pensei assim, mas vai girar muito rápido. Aí ele, como é que faz, né? Aí veio o Maurício. Aí eu falei, Maurício, é o seguinte, eu tô com uma ideia aqui com essa boneca, eu tô pensando em colocar esse motor aqui e fazer girar, mas não é assim que o professor quer. Ele quer de outro jeito. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, como ele já tem mais jeito do que eu, ele foi pulsar nas peças ali. Havia que a dificuldade era o seguinte, como transferir a força do eixo X para um eixo Y. Né? Então, no começo a gente ficou com essa dificuldade. E até tivemos que no começo usamos né, a rosca sem fim. Ela teria que fazer um movimento contínuo e sem sair do lugar, porque o movimento era em si própria. Ela tinha alguma coisa que em torno de si própria. Quer dizer, o motor Lego ele se encaixa. Mas até a gente chegar. Um exemplo perfeito do uso de sucata. Quer dizer, eu não faço montagem com Lego integrando com outro tipo de material. Mas um contexto como esse, onde você está integrando outro tipo de material com Lego, com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo, e não só isso, né? Você tá, olha, a tua ponte para mim está sendo o conceito de ciência que você está trabalhando aí. Quer dizer, se você fizer isso, se vocês puderem fazer isso, não só com Lego, com qualquer outro material, para mim, sucata é bem... Sim. No começo era mais simples ainda, então era acionado, só tinha o acionamento do motor e era feito de computador. Depois a gente começou a incrementar com a parte de sensores, a gente resolveu partir para a parte de sensores. Então, agora o sistema aciona só com o sensor, ele aciona, roda 30 segundos, espera mais um tempo, né? Uma ação. Quem estava lá? Foi o... Essa decoradora. Não, é a Terezinha. Legal, inclusive dá pra ganhar uma grana nisso aí, meu, com festa, sabe? De bolo. Fazer em cima do bolo, Deixa eu levar o micro. Tem essa parte econômica. Fica debaixo da mesa. Você não Isso é simples, né? Agora aproveita, minha filhinha, você acha? Quer dizer que ele gira, um senso, para, aí você põe o dedo no sensor. Quer dizer que esse carrossel ele funciona à medida em que a pessoa entra. Quer dizer, a pessoa entrou na área, passou. Legal. Certo. E o disco de Newton, marcando assim. E o disco de Newton era para ser mais rápido, né? Por causa da velocidade. Mas dá para ver. Tá? Dá para perceber, dá para perceber. Tá bom. A gente ia colocar um caleidoscópio, mas não ia dar certo. Caleidoscópio? Como que seria o caleidoscópio? Fazer uma base, Sim. Então você recompor novamente. Só que ele teria a estrutura Fica pesado. Com o caleidoscópio demoraria mais, né? Tá certo. Mostra um pouco o programa. Não dava pra fazer o Maurício foi o primeiro que pediu para usar o som. Ele nem lembrava mais também que usava o som. Sim. E ativa a porta. E ativa a luz, né? A luz. E vai para um programa. O programa avalia. Cadê o avalia? Tá, o avalia. O sensor, ele ativa a porta. Ativa o motor, né? Ele ativa a luzinha de flash, né? Então usei o comando flash. Tem flash também. Tem flash.
Tudo de um par, tudo de um. Isso. Aí ele ativa o sonoro o que é 6 vezes o procedimento som. Ah, tá. Sonoro executa 6 vezes o som. Né? Aí ele espera 30, ele desliga o motor e desliga o flash. E volta para a avalia e fica esperando mais uma gravação. Aí a avalia chama ele mesmo. Chama ele mesmo. Ele fica sempre pronto, está sempre em prontidão. Ele está sempre pronto, porque enquanto ele pede uma vez, a avalia sai se ele Está sempre executar. em prontidão, então nesse momento. A chave da interface. Está no telegrama. Não é porque ele saiu lá pra cima? Aí ele Fica sempre no avalia. Ele está no avalia até. Ele vai acabar, ele vai executar a avalia e fica esperando a próxima. Tá ali o flash, agora que eu não tinha reparado. Eu também não tinha reparado. É, porque tá muito claro, né? Aí ele vai. Mais alguma consideração, grupo 2? Sabe uma coisa legal? Aí, estava pensando que hoje em dia a maior parte das crianças, eu vejo que o meu sobrinho no aniversário, só ganha o carrinho e uma garagem. No primeiro momento a gente pensou não uma garagem residencial, seria uma garagem de prédio em que a entrada e a saída fosse pelo mesmo portal. Certo. E daí a necessidade de colocar um farol, porque quem estivesse entrando ou saindo está se orientando pelo farol. Né? Porque se estiver parado, o outro... Os prédios funcionam assim, né? Isso, os prédios que tem uma entrada só. Bom. Já vai colocando. Aqui precisa carregar o outro. Tá. Faz os teus movimentos, faz